Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação sobre o nosso galão da massa no mercado da bola. Sim, rapaziada, essa janela que na verdade nem abriu ainda, tá agitadíssima. Primeiro a gente vai trazer um corte aí do Globo Esporte falando muito sobre o Hulk. Rapaziada, a gente já soube que o Fluminense queria, que depois o Grêmio e agora o Botafogo. Sim, o Hulk tá recebendo várias propostas para sair do Galo, mas o Hulk já manifestou interesse de ficar até a sua aposentadoria. E aí vai depender muito da diretoria. O que o Galo vai fazer? Vai manter o Hulk ou vai vender o jogador? Tem muita coisa pra gente falar sobre isso. Tem também a negociação já adiantada pelo Arana, que deve estar indo sim para o Fluminense. Então a gente vai falar muito sobre essa janela de contratações do nosso Galão da Massa. Você que quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí no nosso Galo, assiste esse vídeo até o final. Então, sem mais delongas, bora tocar o vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Muito boa tarde, Globo Esporte ao vivo está no ar, penúltimo Globo Esporte do ano, e nós vamos atualizar tudo sobre o mercado da bola, porque os bastidores estão agitados aqui em Minas Gerais. Nós temos informações sobre o Hulk no Atlético e Caio Jorge no Cruzeiro, e é por isso que os nossos repórteres já estão posicionados com muita informação. Guto Rabelo lá na Arena MRV e Giovana Pires na Toca da Raposa. Agora é hora do atleticano, resenha agora com o Guto Rabelo lá na Arena. Ô Guto, conta pra gente uma coisa que tá todo mundo doido pra saber. É o seguinte, Hulk, fica ou não fica? Muito boa tarde, bichão. Boa tarde, Marcelão. Boa tarde para todo mundo ligado no Globo Esporte. Olha, eu adoraria ter essa resposta agora, mas acho que só teremos nas próximas semanas. O Hulk tem contrato com o Atlético até o fim de 2026, mas ele tem sido muito assediado nos últimos tempos. Grêmio, Fluminense, Botafogo manifestaram interesse no atacante. O Grêmio e o Fluminense parecem já terem desistido do negócio porque consideraram o salário do Hulk alto. Mas o Botafogo, nas últimas semanas, tem conversado com o staff do atacante para tentar viabilizar uma negociação. O Atlético, por sua vez, a posição da diretoria é de que o Hulk não será negociado com o time do futebol brasileiro e que o atacante só sai do clube se ele quiser. O Hulk está com 39 anos, a gente sabe que ele tem interesse, quem sabe um dia de jogar nos Estados Unidos, mas uma proposta dos Estados Unidos, pelo que a gente sabe, por enquanto ainda não chegou. O Hulk está de férias, a representação do Atlético será na sexta-feira e até lá ele segue descansando tranquilo na Paraíba. Vamos acompanhar. A despedida de um ídolo é cruel, triste demais. O torcedor nunca está preparado para dizer adeus. Simplesmente gracias a todo mundo. Faz até os maiores não se aguentarem. Estou emocionado e até sem palavras para demonstrar todo o carinho que eu tenho com essa torcida. 2026 batendo na porta e uma dúvida toma conta de Minas Gerais. Será que tem ídolo deixando o Galo para ir pro Rio de Janeiro? O Fluminense também entrou em contato com o staff do Hulk, né? A equipe que trabalha com ele, para manifestar esse interesse. Mas a gente acabou de te contar, né? A diretoria do Galo não tem interesse em negociar o Hulk para times do Brasil. Então, pelo menos por enquanto, pode respirar, torcedor. O ídolo tá lá, tranquilão, na terra dele, em Campina Grande, tirando onda com o que ele melhor sabe fazer. De preto e branco, do jeitinho que o atleticano gosta, e fazendo gol num time com uniforme bem parecido com o do Fluminense. Gol não, né? Golaço! Que movimentação que é essa, pai? Se bem que se vestiu tricolor, ele já sabe qual é o caminho. Ele é assombroso! Hulk! Quais são suas maiores vítimas pelo Galo? São 2 clubes da Série A, hein, Dica? Fluminense e Cruzeiro. Depois do Cruzeiro, com 8 gols sofridos, ninguém no Brasil sofreu mais gols dele que o Fluminense.
foram 7. E eu tenho a certeza que o desejo do atleticano é que o ídolo fique quietinho aqui fazendo o que ele sabe. Hulk sempre presente, sempre ele. Ele merece todo amor do mundo, todo carinho. Botafogo interessado no Hulk. Tá rolando isso também, meu povo? Aí complica. Fluminense tá interessado. Botafogo tá interessado. Grêmio já falou que tá interessado. Ô Luiz, por favor, me socorra. Como é que tá a situação do Hulk? O Hulk vai continuar no Atlético? Não vai para mercado interno, não vai atender time brasileiro. O Galo vai ficar com o Hulk, porque é muito ídolo, é um ídolo importantíssimo na história do Atlético. Como que tá a situação do Givanildo no Atlético? Cara, Tinho, assim, pelo que eu apurei, consegui conversar com algumas pessoas, cara, é difícil o Hulk sair do Atlético hoje pro mercado interno, tá? E se ele não for jogar, e se o Sampaoli... Gente, eu sempre falo isso, eu como cruzeirense, eu tenho muita facilidade de conversa. E eu respeito o Atlético, eu vou deixar isso bem claro, então pra mim é muito fácil falar do Atlético. Porque não envolve paixão, não envolve nada, aí é realmente profissional. Sampaoli não vai utilizar o cara. Vamos lá, vamos analisar uma situação. Mas não vai utilizar. O que é o seu não utilizar? Não, assim, tá, gente, assim, esporadicamente... Vai virar reserva. Vai virar reserva. Vai virar reserva. Vamos pegar aquela situação que o próprio Hulk falou, pô. Quando o Sampaoli saiu, ele falou assim, não, eu tive um problema porque falaram que eu não ia me utilizar, você lembra? Isso em 2021. Logo quando ele chega, 2021. Isso quando o Hulk tava voando. O cara era um touro. Né? O cara arrastava, ele pegava na intermediária e arrastando até dentro do gol. Hoje o Hulk tá com 39. Isso. Já não é aquele mesmo jogador. Se não for utilizar, se for ser reserva, o Hulk vai topar ser reserva? Ele vai ficar satisfeito em ser reserva? Mas assim, gente... Isso não vai atrapalhar o decorrer do ano. Aí assim, você perde uma oportunidade. Gente, eu entendo a idolatria do Hulk. Sim. Tudo isso eu entendo. Mas é futebol profissional. Uma hora... você vai ter que dar um passo. Isso. Mas só para contextualizar. O problema hoje, eu acho que não é esse só, tá? O Hulk, além de tudo, ele tem um contrato no Atlético absurdo. Claro. Ele ainda tem mais um ano de contrato e com até dezembro de 26. Com um salário muito alto. Porque quando foi renovado, ele ainda estava rendendo muito mais do que ele rende hoje. Tem bônus, tem tudo. Tem muita coisa. O problema é que eu acho que hoje no Brasil, nenhum clube vai querer assumir o que, assim, o Hulk é mais ou menos assim, não falando que é igual, mas o Gabigol hoje, a dificuldade que o Cruzeiro vai ter de negociar o Gabigol. Quem vai pagar o salário que o Gabigol tem para receber no Cruzeiro durante mais 3 anos, né? Então, assim, por que eu acho que é difícil o Hulk aceitar sair do Atlético hoje para um clube... Porque ele, cara, não vai aceitar receber muito menos do que ele recebe hoje. E, claro, para ele também, o Atlético é o lugar onde ele tem uma identificação muito grande. Então, ele sair daqui com 39 anos para poder começar em outro lugar, recebendo menos no futebol brasileiro, sim, eu acho muito difícil, assim, tá? Desculpa, isso seria uma burrice absurda do Hulk. Gente, o Grêmio não tem projeto. Desculpa, o Grêmio não tem projeto de futebol. Mas o Botafogo que saiu agora. O Botafogo não tem projeto de futebol. O Fluminense, tudo bem. O Fluminense, ele até tem. O Fluminense, ele é um clube que... Ele seria titular em algum desses times? Espera aí, só fala comigo, Popó. Seria. Ele seria... O Hulk saindo hoje, de questionado, como o Genta está colocando, que pode ser que não seja titular aqui no Atlético com o Sampaoli. Ele seria titular no Fluminense, no Botafogo e no Grêmio? No Botafogo não. No Fluminense ele seria e no Grêmio seria. No Grêmio, o Carlos Início, assim, o Hulk pra mim não é jogador, mas o Carlos Início termina a muito temporada bem lá. O Grêmio pode jogar numa dupla de ataque e o Hulk, não, beleza, ele rende muito mais. O Grêmio jogaria com dois. Com dois. O Fluminense é o mais fácil desses aí, você tira o Everaldo e coloca o Hulk. Aí realmente seria o mais tranquilo. E pra mim o Fluminense é o único que tem um projeto, tá? O Fluminense é um dos poucos clubes desses aí que tem algum projeto que você pode confiar que tá tentando fazer alguma coisa em relação ao futebol. O Fluminense contratou o Zubeldia, tá atendendo as características, né, do técnico para aquilo que está se pensando na temporada. É um clube que fez uma temporada surpreendente, se a gente for pegar, que foi bem na Copa do Mundo de Clubes, avançou na Sul-Americana, se eu não me engano, até a semifinal, né? Ele perde pro próprio Lanús. Perde nas quartas. Na Copa do Brasil, chega à semifinal, perde pro Vasco, depois de fazer uma boa partida. Para mim, o Fluminense tem um projeto. O Fluminense pode apresentar um projeto de tentar convencer o Hulk. Agora, Botafogo nessa zona, John Textor só querendo gastar e muda time, e paga e não paga. A questão, gente, isso aí para mim é matemática, sério mesmo. É o que o Atlético quer pro seu futuro. É matemática. O Atlético vai, de novo, se o Hulk, se ele não faz parte ali, não é o titular do Sampaoli. Você seria mais frio nessa história, gente, e resolveria que, por números,
é melhor agradecer o Hulk e vida seguir? É isso que você quer dizer? A situação financeira do Atlético não permite que o Atlético tenha um jogador custando uma fortuna que não vai ser titular. Eu acredito nisso. Isso, eu concordo. Eu penso nisso. A situação financeira que o Atlético se encontra hoje é complicado. E o Atlético tem um monte de BO para resolver. Eu acho que o Hulk é o menor dos BO. Ele tem Júnior Santos, ele tem um monte de BO. Mas eu acho que o Hulk sair, assim, opinião, tá? Eu acho que é o maior jogador da história do Atlético. Ele sair sem uma despedida, foi um jogo com o Vasco, um jogo normal, valendo 3 pontos. Acho que a despedida seria é tipo o Fábio. Seria uma o Fábio de contra o Náutico, Fábio. 0x0 no Mineirão, foi a despedida do Cabral e do Sobis. Ninguém imaginava, mas foi a despedida do Fábio. Eu acho que o Hulk passar pelo mesmo caso seria um vexame. Assim, cara, porque o Cruzeiro, na época, era outro contexto. Não tinha dinheiro, estava na Série B, ia passar por uma compra pelo Ronaldo. Mas é porque o Hulk ainda tá jogando, cara. O Hulk ainda vai para um outro... Eu acho que ele ir para outro clube brasileiro arranharia a idolatria. Não, a idolatria eu acho que não arranha. Eu acho que fica faltando algo. O algo é quando ele parar. Ele aí faz a despedida. Ele ainda é atleta profissional, ele não parou. Entendeu? Ele não parou. Não existe despedida do cara. É igual despedida de gente que tá viva como se fosse morrido. Isso. Mas aí tem um ponto também, que é essa questão da autonomia que a diretoria do Atlético estaria dando para o Sampaoli montar todo o elenco. Mas a gente já discutiu isso, Popó. Então, futebol, a gente tem aquele negócio de achar que vai ter o scout, que não sei o que. Uma das coisas, o São Paulo deixou muito claro que quando ele estava vindo para o Atlético, esse tipo de ação é a natural dele, Popó. Pois é, mas aí que tá. Os maiores problemas do Atlético nessa temporada de 25 vieram justamente da autonomia que o Cuca teve de contratar e barrar contratações. O problema maior é o barrar nessa história. Barrou ótimas contratações, contratou Costa, jogadores que... Carlos Vinícius. Olha aí, olha o nível. O Pantufa tá aqui. Olha o nível. A Costa, que termina jogando muita bola no ano. Titular Carlos Vinícius, que proporcionalmente fez tantos gols, né? Se a gente for pegar o período em que ele atuou com o Grêmio no Campeonato Brasileiro, que o Caio Jorge. Verdade. Olha o nível de jogadores que não vieram para o Atlético porque o técnico teve autonomia de barrar. E olha o nível de jogadores que vieram porque o técnico falou, não, esse garoto eu acho que é muito bom. E teve um que quase veio com o aval dele, o Guilherme dos Santos. Sequência de erros, né, gente? O Atlético cometeu uma sequência de erros em 2025 absurdos. Então, são os planejamentos. Aí agora eu vou levantar um outro nome para vocês aqui para debater de novo, que é outro jogador que é tratado como um dos maiores da história do Atlético. Guilherme Arana. Gui, vai pro Fluminense mesmo, está caminhado, como que vai estar sendo o futuro de Guilherme Arana aqui no Atlético? A negociação tá adiantada e eu acho que é fim de ciclo. Eu acho que acabou, viu, Eltinho? Porque o Arana, vindo o Renan Lodge, o Arana não vai ser titular, cara. Só se o Renan Lodge for uma contratação assim, dê muito errado mesmo, não vai jogar e tal. Mas se ele jogar o que a gente está acostumado, o Renan Lodge vai colocar o Arana no banco. Então acho que o Arana não é um jogador para ficar no banco do Atlético e acho que ele vai pro Fluminense. Outro jogador caro. Mas aí eu acho outro erro da diretoria do Atlético. Outro erro liberar do o Atlético. Não ter negociado o Arana antes de anunciar o Renan Lodge. Em alta, né? Exatamente. Você acaba de passar... Qual mensagem você está passando pro mercado da bola, Elton? Olha, gente, estou contratando um dos melhores laterais esquerdos que a gente tem atualidade do futebol brasileiro. O Renan Lodge é um jogadoraço. O Atlético acerta na contratação. Como é que você negocia o Arana agora, pedindo valores que o Atlético quer? Como é que você chega no Fluminense e fala agora, Fluminense, só libero por 8 milhões de euros? O Fluminense vai falar assim, você tá ficando doido. Assim, não vai chegar nesses valores não, né? A negociação do Arana... Diminuiu muito mais. Mas eu entendo o que o Popó tá falando, é isso. O valor você acaba de diminuir muito mais. Você joga um pouco Eu concordo, óbvio que o ideal seria fingir que você não tem, né, ainda uma reposição, mostrar uma dificuldade. Mas, gente, assim, é o que a gente falou na rádio hoje. Essa dificuldade que o Pedrinho tá colocando pro Flamengo para contratar o Caio Jorge, cara, o mercado sabe que o Atlético não pode fazer isso. Assim, é muito óbvio, o mercado sabe. O mercado sabe que o Atlético passa porque o Atlético precisa. Isso aí, assim, e não é por conta das informações, não, cara. É só você olhar, gente. Os próprios diretores, donos, chegam e falam, não, vai ser um ano difícil. O novo CEO do clube foi apresentado falando, a gente realmente está com um problema financeiro, não vai ser um ano de muitos gastos. Então, assim, isso daí é muito claro. Opinião impopular. Arana e Lodge, os dois, 100%, jogando fino do futebol. Quem joga mais? Os dois. Arana na sua melhor fase. O Arana. Então, aí é o Arana.
Mas esse Quando foi a última vez que você viu isso no Arana? O Arana teve um problema da contusão, ele acho que não deu 22, cara, aquela contusão. Mas o Arana não teve tempo nem de recuperar direito. Ó, opinião impopular, eu achava melhor. Lateral é difícil, viu? Lateral não tem difícil mais de se achar. Dava pra recuperar o Arana, velho. Assim, essas oportunidades do mercado do Atlético. Mas e aí, o Lodge na reserva? Não, o Lodge nem vinha, velho. Cara, mas que nem vinha. Não, o Arana. Não, pera, calma. A gente acabou de discutir aqui. Os dois em 100%. Quem joga mais? Não, você falou os dois na melhor fase de cada um. Arana. Mas a fase atual dos dois é diferente, cara. Eu acho injusto. Assim, óbvio que o Lodge estava 6 meses parado. Aquela que vocês fizeram ali fora. No auge, no seu melhor momento, quem é melhor, o Luiz Araújo ou o Cebolinha? Cebolinha. Então, agora que o Lodge veio, você tem que negociar o Arana. A questão é o seguinte, o Lodge veio, agora você tem que negociar o Arana. Você tem que negociar o Arana. Correndo o risco do Capixaba vir ainda, né? E assim, o Atlético a gente pode citar vários nomes. Mas o Capixaba vem pra vaga do Caio, aí sobe o nível. Então, mas sobe o nível, Mas olha só, e ainda eu não escuto a chegada de um volante, mas beleza, é outro assunto. Há mais de um ano, é outro assunto. Mas tinha 3 aí, né, que só negociou o Fausto Vera, ainda tem 2, segundo algumas pessoas. Elton, mas assim, cara, só sobre o Arana, eu acho que o Atlético ele sempre teve uma dificuldade muito grande de encerrar ciclos dentro do clube. O Atlético, isso, cara, assim, eu vou me incluir, né, todo mundo sabe o time que eu torço mesmo, é nosso, do atleticano. O atleticano tem essa dificuldade de encerrar ciclo. Tem, isso aí é... Cara, e essa gestão do Atlético também tem, tá? Aí é pensando na diretoria. Cara, se a gente pegar o Guilherme Arana, qual foi o último grande momento do Guilherme Arana no Atlético? Cara, o Arana já fez um 2024... Reta final de 23? É isso, tem 2 anos para Arana, não, mas sabe? Pera aí, agora vamos defender. Gente, que horror, eu tô defendendo o Arana e ele me irrita pra caramba. Pera aí, qual foi o último bom momento do Atlético? 24, o Atlético bom momento com o Milito ali, cara. Aí eu acho sacanagem, sabe por quê, Luiz? O time do Atlético, gente, tem muito tempo que vem numa capenga danada. Aí você colocar num jogador... Não, mas eu não tô colocando nele, não. Eu não tô colocando no Arana, a culpa não é do Arana. Não, eu concordo, eu não tô colocando a culpa no Arana. Só tô falando que o Atlético, em alguns momentos, ele precisa sim saber o momento de encerrar o ciclo. Sim, eu acho que o Arana, cara, o Arana que eu vi, eu tenho 31 anos, que eu vi é o maior lateral esquerdo que jogou no Atlético. Lá vai você voltar na década de 80, tem grande nome e tal. Eu entendo o que você está falando e pode ser analisado desse jeito. Que eu assisti, foi o melhor lateral esquerdo que eu vi no Atlético. É um baita nome, vitorioso, tem identificação com a torcida. Mas, gente, tudo chega ao fim. Eu acho que é um ciclo que o Atlético precisa começar a virar a chave, porque eu acho que, assim, tem gente na diretoria do Atlético, e na minha opinião está muito claro, que ainda vive muito de 2021, cara. Porque o Alonso foi contratado 2 vezes depois de 21, cara. Eu concordo, e ele não rendeu nenhuma das 2 vezes o que ele rendeu em 21. Com a renovação. Eu não acho que o problema seja fazer essa renovação ou encerrar ciclo. Eu concordo plenamente. A burrice é a vinda do Lodge antes de... Como isso é feito, pra mim, hoje é um problema. Porque se você está pensando em negociar, e o Arana é um jogador que tem valor de mercado, justamente por ser um jogador que ainda é possível recuperar, é um jogador que a gente sabe o que ele fez, ele é novo, é um cara que tem passagem por seleção, que não desaprendeu a jogar bola, que lidou com vários momentos de oscilação no Atlético e lateral sofre muito. O problema é, você anuncia o Lodge, você traz o Lodge já com o peso de ser um titular. E desculpa, o Renan Lodge veio para ser titular, gente. Ninguém pega um jogador que estava há pouco tempo atrás sendo cotado para disputar a Copa do Mundo. Esse é o ponto, ele vem para ser titular. Ele veio para ser titular. E você não consegue trazer isso e não chegar para o Arana agora no mercado e diminuir o valor dele. O Atlético é um time que precisa de dinheiro, parece que não sabe negociar. Porque se o Fluminense estava disposto a pagar 8, ou 5, ou 4... agora caiu para 3, ou para 3,5, ou uma negociação talvez não tão boa em relação a possíveis trocas de jogadores. O meu ponto é esse. O Arana, agora, ele é um ativo que vale menos do que ele valia há 2 semanas. Faltou o Atlético ter expertise. A janela já estava aberta. Já que vai contratar o Lodge, negocia o Arana pelo valor. O Fluminense estava disposto a pagar 5, se eu não me engano, não era? Eu acho que os valores estavam em torno de 5 milhões de euros. Então negocia, fala assim, não, beleza, vamos encerrar o ciclo, Arana. Você é ídolo, quando você aposentar, vamos fazer um jogo de despedida, mas agora vamos vender você ao Fluminense por 5 milhões de euros. 5 milhões continua, é só forma de pagamento. Acho que era forma de pagamento, estava pesando, tá? O Atlético agora vendeu o Arana, do Rio era essa. Colocou ele à venda. Não, tá na vitrine, tá numa vitrine mesmo. Tá com a plaquinha, passou o Natal e... Agora não é mais o Fluminense vindo tirar um jogador do Atlético, é o jogador que tá à venda. Agora só uma coisa que é aparentemente é isso. É bom a gente sempre deixar claro também, assim, né? E aí fala muito do que é o atual Arana. A gente sabe do potencial, sabe do jogador, sabe, né, o quão bom é. Numa posição muito complicada. Quantas propostas o Arana teve?
A gente sabe da do Fluminense só, né? Então, assim, porque também se o Arana tivesse tão valorizado assim também, numa posição que é tão difícil você achar jogador, em um clube que precisa de dinheiro, e um jogador que está para ser negociado, cara, assim, na minha opinião, chegaria muito. Depois dessa daí, eu não duvido aparecer mais não, viu? O Corinthians tá aí. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês, primeiro do Globo Esporte, falando muito sobre o Hulk, depois a gente fechou aí com os donos da bola, falando muito ainda sobre o Hulk também, e toda essa especulação. A gente sabe que o Hulk viveu altos e baixos durante essa temporada, mas o time todo viveu isso, né? E, cara, a gente já sabe também que o Hulk tem o interesse de permanecer no Galo e encerrar a carreira dele aqui. Então, assim, ele deixou claro que se for melhor para o Galo, que ele saia, ele vai fazer o melhor para o Atlético, tá? Então, a gente já sabe que ele quer permanecer, quer encerrar aqui. E aí fica essa pergunta sobre a diretoria. A diretoria já falou que pretende permanecer com o jogador. Mas tem algumas conversas fiadas aí que realmente preocupa a torcida. A gente sabe que ele é um jogador que recebe bastante, o time financeiramente não está tão bem, mas é um cara de referência, é um ídolo sim com a camisa do Galo e para mim deveria ficar. Eu quero saber de você. Você acha que o Hulk deve ficar no Galo, se aposentar aqui? Para mim, é a melhor opção permanecer aqui. Se Deus quiser, com o time mais organizado de 2026, vai render muito mais e quando for encerrar, encerra aqui vestindo a camisa do nosso Galo. O Arana já está praticamente certo, né? Tem aí discussões como que vai ser o pagamento, mas tá tudo muito encaminhado da venda do Arana para o Fluminense. Eu concordo, cara, que acabou o ciclo, é verdade. O ciclo às vezes se encerra, o Galo tem dificuldade de encerrar os ciclos dos jogadores, como foi falado aí no programa. Então acho que é um momento que é bom para ele viver novos ares, né, ir lá para o Fluminense e recuperar seu bom futebol. Tomara que não jogue bem contra o Atlético, pelo menos, mas torço que o Arana recupere o seu futebol, porque foi um cara que fez muita diferença e ajudou muito o Galo em vários momentos. Quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. Qual é a sua opinião sobre, principalmente aí o Hulk e o Arana? Compartilha com a gente aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe seu like, que ajuda demais o vídeo chegar para muito mais atleticanos. Para fechar, se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fico aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação sobre o nosso Galão para trazer para você. Valeu, rapaziada, um grande abraço.